Olá, meu nome é Vitória, eu sou aluna de mestrado da professora Ireniano no Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, no ICB1 da USP, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é intitulado Mapeamento da expressão de fatores de transcrição do gânglio da raiz dorsal em êmbrio e em sílico durante a diferenciação sensorial inicial. Bom, então, o gânglio da raiz dorsal, ele é um dos componentes do sistema nervoso periférico, e quando a gente analisa ele, né, anatomicamente, aqui nessa segunda imagem, por um corte transversal, a gente vê que os gânglios, né, eles ficam localizados bilateralmente à medula espinhal, então aqui na região central a medula, e os gânglios bilateralmente, e no interior dessa estrutura vão estar localizados os neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, eles têm diversas funções, né, distintas sensoriais, e o equilíbrio, né, entre esses neurônios é muito importante para que o indivíduo consiga, então, viver de maneira normal. Então, a diferenciação dessas diferentes linhagens sensoriais, ela vai depender de uma sequência gênica específica. Então, aqui nessa cascata gênica, a gente vê que existem diversas etapas, né, para que ocorra a diferenciação das linhagens, mas a gente vai dividir essa cascata em duas grandes etapas. A primeira, aqui em amarelo, que seria de proliferação, e a segunda, em azul, que seriam as etapas, então, de diferenciação das células. Então, essa estrutura ela é muito interessante porque ela se organiza de forma que na região periférica, aqui no esquema em amarelo, ficam localizadas as células em proliferação e na região central, as células em diferenciação ou diferenciadas. E aí, então, o objetivo do meu trabalho é justamente avaliar, né, identificar genes que são importantes para essa primeira etapa de diferenciação, que seria essa etapa, então, de diferenciação inicial. Então, primeiro, o que eu fiz foi ver o padrão de expressão de alguns genes, como neurogenina 2, que é um gene da etapa de proliferação, e de outros genes, né, outros fatores de transcrição, como o SCRAT2, ILET1 e POL4F1, justamente porque a gente gostaria de, então, posicionar o SCRAT2, que é o nosso fator de transcrição alvo de estudo, nessa cascata gênica de diferenciação do gânglio. Então, como a gente pode ver, né, comparando os padrões de expressão, a gente vê que o SCRAT2 ele é coexpresso com marcadores de diferenciação, que estão localizados, então, nessa região central do gânglio, enquanto a neurogenina 2 ela é expressa nas regiões mais periféricas, que é justamente a região, né, representada pelas células amarelas, onde vai ocorrer mais proliferação. Então, com isso, né, a gente observa que existe um padrão de expressão complementar entre neurogenina 2 e SCRAT2. Isso pode indicar para a gente, então, que o SCRAT2 ele está posicionado hierarquicamente abaixo de neurogenina 2, junto com o ILET1 e POL4F1 na cascata de diferenciação das células do gânglio. Em seguida, então, a gente foi ver se esses fatores de transcrição, o SCRAT, o islet e o POL4F1 são expressos nas mesmas subpopulações celulares, e a gente fez isso por meio da análise de dados públicos de single-cell RNA-seq, de gânglios da raiz dorsal embrionários de camundongo, e o que a gente pode observar, então, aqui nesses gráficos, né, cada garrafa dessa, né, cada violin plot aqui, representa uma subpopulação celular. E quando a gente observa os clusters que têm maior nível de expressão de SCRAT, a gente vê que também tem altos níveis de expressão de ILET1 e POL4F1, e pouquíssimos ou quase nada de expressão de neurogenina 2. Então, isso mostra pra gente que as células que expressam o SCRAT2 também expressam ILET1 e POL4F1. Em seguida, então, como a gente chegou à conclusão de que o SCRAT2 ocupa o mesmo nível hierárquico que esses outros dois fatores de transcrição, POL4F1 e ILET1, em uma rede gênica, existem diversos tipos de interação entre fatores de transcrição que ocupam o mesmo nível hierárquico, e um deles é o de cross-regulation, onde um fator de transcrição regula a expressão de outro. Então, no caso, a gente foi avaliar justamente a regulação da expressão de islet por SCRAT2. E quando a gente superexpressou o SCRAT2 em gânglios da raiz dorsal de embrião de galinha, a gente viu que houve um aumento na quantidade de células que expressam ILET1. Isso indicando, então, que o SCRAT2 ele regula, né, ele ativa a expressão de ILET1 no gânglio da raiz dorsal. Em seguida, então, a gente foi ver quais eram os sítios regulatórios que o SCRAT2 podia se ligar, próximos ao ILET1,
e também se o SCRAT2 ele reconhecia esses potenciais sítios regulatórios. E a gente realmente encontrou uma região onde o SCRAT2 se liga próxima à islet 1, então indicando que provavelmente o SCRAT2 ele pode se ligar a essa sequência alvo específica próxima ao islet e regular a sua atividade. Então, gostaria de agradecer a todos os membros do laboratório, ao ICB e às agências de fomento. E é isso, espero que se vocês tiverem dúvidas, a gente possa conversar um pouquinho depois no Slack.